a gente está numa série de mensagens sobre esse livro aqui. Nas duas primeiras eu tinha esquecido de trazer o livro. Esse é o livro, Um Mês para Viver. Alguém já tinha visto esse livro ou lido esse livro? É um devocionário, como eu falei para vocês. Ele está esgotado na editora, mas o que vocês vão encontrar é em sebo, na estante virtual, enfim, se você colocar lá no Google, você provavelmente vai encontrar. Eu super recomendo. São 30 reflexões muito, muito inspiradoras, e a gente está respondendo aquela pergunta, né? Se nós tivéssemos 30 dias para viver, o que nós mudaríamos? O que você mudaria na sua vida se você descobrisse que tem apenas 30 dias de vida? Será que você procuraria algumas pessoas para resolver alguns problemas? Será que você passaria mais tempo com algumas pessoas que você gosta, que são especiais para você? Será que você deixaria de fazer algumas outras coisas? E a reflexão que a gente tem tido aqui é: por que nós então não fazemos isso agora? Por que a gente não faz essas mudanças agora? Por que a gente esperaria uma notícia de que nós teríamos apenas 30 dias para fazer mudanças que nós realmente precisamos? Por que a gente não valoriza as pessoas que nós amamos agora? Por que a gente não vive a vida apaixonadamente como nós podemos fazer agora? Hoje é a terceira mensagem. Na primeira mensagem nós falamos sobre viver apaixonadamente, sobre aproveitar os momentos da vida, aproveitar os filhos, o casamento, aproveitar os segundos que nós respiramos e aproveitar ao máximo, viver apaixonadamente. E nós vimos que nós só podemos desfrutar da vida abundante quando nós estamos enxertados na videira. E Jesus é quem nos enxerta, não é? Ele é a videira verdadeira e é por meio dele que nós podemos frutificar. O Pai é o agricultor. Essa primeira mensagem está lá no nosso canal do YouTube. A segunda mensagem nós falamos sobre amar completamente. Se nós tivéssemos apenas 30 dias, certamente nós amaríamos muito mais e passaríamos mais tempo com pessoas que são importantes para as nossas vidas. Então, os nossos filhos, os nossos familiares, pessoas que investiram na gente, e nós vimos que a maneira como nós amamos, segundo o padrão bíblico, é por meio do serviço. Então nós descobriríamos que nesses últimos 30 dias, nós iríamos querer servir as pessoas que nós amamos. E essa é a maior demonstração de amor que nós podemos ter. O maior legado que nós podemos deixar não é o dinheiro, não é o sobrenome, não é as posses, não são os bens. É o amor. E é isso que marca, esse é o legado que marca o coração das pessoas. Se você lembrar agora de alguém que marcou a sua vida, marcou a sua caminhada, talvez um professor, ou um pai, a sua mãe, alguém da igreja, um líder, eu não sei quem, mas se você pensar em alguém, certamente o que você vai lembrar dessa pessoa que marcou a sua história e a sua caminhada, é por algo que ela fez servindo você. Algo que ela influenciou, talvez até se sacrificando por você, e isso marcou. Esse é o legado que nós podemos deixar. Essa mensagem também está lá no nosso canal do YouTube, ok? E hoje, essa é a nossa reflexão. Se nós tivéssemos apenas 30 dias para viver, nós certamente precisaríamos ser humildes para aprender. Ou seja, precisamos aprender humildemente. Porque se você parar para pensar, falar sobre aprender, não tem muito sentido quando a gente só tem 30 dias para viver. Você diz assim: poxa, se eu sei que os meus dias estão contados, por que eu vou aprender alguma coisa? A última coisa que eu faria é ir para a faculdade, a última coisa que eu faria é ir para a escola. Não é? Eu iria lá só para avisar a galera: ó, estou indo aí, valeu, eu não preciso mais aprender, eu já estou indo. Mas esse aprender, querido, é para que a gente possa desfrutar da melhor forma esses últimos dias que nós temos. E há uma pergunta que eu gostaria de meditar com você para nos ajudar nessa reflexão, essa daqui, ó: quem realmente eu sou? É muito importante que a gente responda essa pergunta. Você pode fazer para quem está do seu lado aí, se você se sentir à vontade, não quiser me matar por causa disso. Pergunta aí para o seu vizinho: quem você realmente é? Quem é você? Qual é a sua identidade? Se você tivesse 30 dias para viver, qual seria o seu propósito a terminar nessas últimas semanas de vida? É importante a gente perguntar quem nós somos, porque se a gente não tiver um sentido, a gente só está existindo, não é verdade?
Se a gente não entende quem nós somos, a nossa vida, ela vai ser passageira, mas ela, né? E tantos aí acreditam que nós somos um aminoácido, né? Uma ameba que deu certo, né? Que depois de milhões e milhões de anos de evolução, se tornou você e eu, e nós só estamos aqui existindo por alguns anos e depois vamos morrer, e é só isso, não passa disso. Agora, se nós cremos que existe algo por trás da minha vida, da sua vida, da nossa vida, há um sentido que nós ganhamos a partir disso. Eu estava olhando que nós, hoje, no mundo, no planeta Terra, melhor dizendo, nós temos 8 bilhões de pessoas. Eu vi no Google lá que esse número foi atualizado no dia 15 de novembro do ano passado. Nós alcançamos 8 bilhões de habitantes no mundo. E você é dentro desses 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Quem é você? Será que realmente Deus tem um propósito para você? Para a sua vida? Deus te ama individualmente, mas tem tanta gente, são 8 bilhões de pessoas, e eu quero ir mais a fundo com você, para a gente perceber que não é só isso. E olha só esse versículo, que diz em Salmo capítulo 8, no verso de número, acho que agora tremeu aqui para mim, foi. Lê comigo, Salmo 8, 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho do homem, para que com ele te preocupes? Essa é uma reflexão importante para nós. Se nós vamos aprender a viver, a gente tem que aprender quem nós somos. E quem nós somos? O salmista faz essa pergunta, e quem faz essa pergunta é nada mais, nada menos que o rei Davi. Alguém escolhido para liderar a nação, que vivia na presença de Deus e tinha obras poderosas feitas por Deus por intermédio dele. E ele pergunta: quem que é o homem? Para que o Senhor, dono do universo, se importe, para que o Senhor se preocupe com ele. Quem é o Senhor? Nós somos no nosso planeta, entre 8 bilhões de pessoas. Mas se a gente for olhar para o espaço, a gente vai ficar mais doido ainda com essas verdades. O livro, ele traz aqui a referência desse telescópio Hubble. Em 1995, os cientistas, eles colocaram esse telescópio em órbita e miraram ele para um pontinho do tamanho de um grão de areia no espaço. E para surpresa deles, naquele pontinho de areia, o telescópio Hubble, lá em 95, ele descobriu 1000 galáxias. 1000 galáxias, num pontinho no espaço. Você consegue perceber o que é isso, meus irmãos? Eu trouxe um dado aqui, Cientistas estimam que haja mais de 125 milhões de galáxias no universo visível. Ele traz esse número de 125 milhões, mas se você for ver aí na internet, tem gente que fala 150 milhões, 200 milhões, é muita coisa, e cada galáxia com bilhões de estrelas, e isso é uma doideira, não é? Nós somos um planeta num sistema solar, dentre centenas de milhares de outros planetas, que gira ao redor de uma estrela. Tem um vídeo antigo do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, não sei quem aqui já ouviu esse vídeo, depois você põe no Google para você ver. Ele fala assim, tem pessoas que chegam uma para outra e dizem assim: você sabe com quem você está falando? Já viu alguém falando isso? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Aí ele conta essa história. Você é um habitante de um planeta que tem 7 bilhões de habitantes, que é uma espécie entre 30 milhões de espécies conhecidas, que faz parte de um planeta que é entre centenas de milhares de outros planetas, numa galáxia que está entre milhares de outras galáxias, num universo visível e possível, e ele completa que está se expandindo. Quem é você? Será que você é alguma coisa? E meus irmãos, a gente precisa se perguntar: quem somos nós? Para que Deus se importe conosco. Quem é você, meu irmão? Qual é o tamanho do seu Criador? Você já parou para pensar nisso?
O Deus que nós estamos aqui adorando, nós cantamos a Ele aqui agora e dizemos que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. E nós estamos prestando um culto ao dono do universo, ao governador máximo. A Bíblia diz que Ele coloca as estrelas com a ponta dos seus dedos, que a terra é o estrado dos seus pés, que Ele enche os oceanos com a palma da mão dEle. Esse é o tamanho do Criador, do nosso Deus. Agora, quem somos nós para que Ele se importe conosco, para que Ele olhe para nós? Meus irmãos, nós precisamos aprender humildemente. E eu acho que quando a gente olha para o tamanho de Deus, nós vamos perceber com o nosso tamanho. Quando a gente olha para o tamanho do Criador, a gente percebe quão pequeno nós somos. E quantas vezes nós somos nariz empinado, não é verdade? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe meu sobrenome? Você sabe o que eu tenho de bens? Você sabe de onde eu vim? Você sabe aonde eu nasci? E quantas vezes a gente se acha melhor que o outro e julga o outro se ele não pensa como eu, se ele não é como eu, e nós fazemos certas escolhas achando e sem perdendo de perspectiva o tamanho de tudo isso que nós estamos envolvidos. A partir dessa reflexão, meus irmãos, nós precisamos assumir, temos que ser mais humildes para aprender e entender quem nós somos diante do Criador. Mas a Bíblia nos narra o Evangelho, que Deus se faz carne enviando o seu Filho para morrer por nós, para nos dar uma identidade. E eu gosto demais desse texto aqui. Vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu cito muito Efésios 2, 8 e 9. Quem sabe já de cor esse aí? 8 e 9, aqui na frente está o 10. Vai lá, Vini, tô ligado que você manja, mano. Você já está me ouvindo há 7 anos pregar, velho. Vocês são salvos mediante a... Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí no 10 ele fala: pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse termo feitura é o termo poema no grego, e essa palavra significa aquilo que foi feito, foi criado, foi feito pelo Criador. É uma obra-prima, um poema. No meio de 8 bilhões de pessoas, você é um poema escrito por Deus. Você é uma obra-prima feita pelas mãos desse Criador. Deus tem um plano para a história, um plano salvífico para o povo que Ele escolheu. E nós fazemos parte desse povo. E quando nós entendemos a nossa identidade, meus irmãos, nós percebemos que nós não somos um cisco no universo, criado aleatoriamente por meio da evolução de algumas amebas aí durante milhares e milhares de anos. Nós fomos projetados. Se você for ler o Salmo 139, você vai ver que Ele projetou você, Ele conhecia você mesmo antes de você nascer. Há uma identidade. Todos quantos receberam, aos que creram em seu nome, foram feitos filhos de Deus. Nós temos uma identidade. Nós precisamos saber quem nós somos e a nossa condição de filhos de um Criador que toma a iniciativa. Ele nos amou primeiro. Nós só podemos nos posicionar, queridos, com um coração humilde e dizer: obrigado, eu me rendo a Ti. Quem eu sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu me prostro, eu me rendo, os meus dias são Teus. E eu ontem assisti um filme com Augusto, a Rebeca foi dormir, né, amor? Na verdade, o Benicinho, que não estava dando muita trégua, eu falei: vai pro quarto, está atrapalhando. Mais ou menos isso. Mas a gente assistiu o Rei Leão. Eu vou dar um spoiler aqui, mas também, se você não assistiu o Rei Leão, pelo amor de Deus, né? De 94, poxa vida, né? Mas você sabe, esse aí é o Simba, e ele tem uma perda, né? Ele, pequenininho, queria ser rei, tem aquelas músicas maravilhosas, né? Super inspirado em ser o rei, porque ele era o filho de Mufasa, que era o rei ali, mas o Scar, né, faz uma maldade e... vocês já viram, né? E o Mufasa morre e o Simba, ele foge, porque ele é levado a acreditar que ele fez o pai dele morrer, e ele, com muito medo, desolado, ele foge.
e nessa fuga ele encontra Timão e Pumba. E essa dupla maravilhosa, né, que faz a gente dar muita risada, tinha um sentido da vida. Quem lembra o estilo de vida que eles tinham? Chamava Hakuna Matata. É lindo viver. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver, é aprender Hakuna Matata, não é assim? Então é um estilo de vida, esquece seus problemas, esquece, vai ser feliz, deixa a vida te levar, não é? Não tem problema se estão te perseguindo, se estão te acusando, viva a sua vida. E o Simba ali, ele era filho do rei, futuro rei ali, mas ele é levado então, dentro dessa cultura e dessa filosofia do Hakuna Matata, a levar os seus dias comendo insetos. Ele, um leão, agora vai crescendo comendo insetos e cantando e pulando na água. Ele perde a sua identidade. E aqui no momento do filme, ele é levado a olhar para um espelho d'água, e o macaco lá, o Rafiki, né? O Rafiki pergunta para ele: quem é você? E ele diz: eu já não sei mais quem eu sou. E aí ele diz: você é filho de Mufasa. Ele: você conhece meu pai? Sim, eu vou mostrar para você. Aí ele leva ele para esse espelho d'água e faz ele enxergar ali. E ele fala: não, mas isso aí é só o espelho d'água, sou eu mesmo, não é o meu pai. Aí ele diz: o seu pai está em você. Essa é a sua identidade. O seu pai está em você. Isso arrepia, né, meus irmãos? Tem a ver conosco. A gente se distancia do nosso propósito, da nossa identidade, e nós precisamos ser lembrados que Ele está em nós. Essa é a nossa identidade. Eu trouxe 3 cenas, que é muito bom, né, esse filme. E aí, o momento em que ele olha para o céu e o pai dele começa ali, por meio de uma visão, falar com ele. E o pai dele fala assim para ele: Simba, você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim. Ele: não, imagina, eu nunca vou esquecer de você. Sim, você se esqueceu de mim, porque você se esqueceu de quem você é. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho, e eu sou o único rei verdadeiro. Você é meu filho. Ah, meus irmãos, quantas vezes a gente precisa ser lembrado disso, não é verdade? A gente precisa aprender humildemente e nos lembrar a nossa verdadeira identidade de filhos, porque a gente se perde no meio de tantas provações, de tantas desilusões, de tantas frustrações, e anda cabisbaixo, achando que a vida é só pagar imposto, não é? Trabalhar arduamente, e no final ainda ter muitas dificuldades, e precisamos lembrar a nossa identidade, e aprender humildemente quem nós somos, porque isso muda tudo. A forma como nós reagimos aos problemas, a forma como nós vemos as pessoas, a forma como nós lidamos com a ofensa, quando alguém nos ofende, quando alguém faz algo que nós não gostamos, quando alguém pisa no nosso calo, a perspectiva de quem nós somos muda tudo. E a última cena aqui, ok? Que eu quero trazer desse filme, é essa daqui, que é muito boa. O Rafiki vai lá e dá uma cajadada na cabeça do Simba, e ele diz: ai, por que você me bateu? Aí o Rafiki diz: não importa, é passado. E o Simba diz: mas ainda dói. E o Rafiki diz: o passado pode doer, mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Eu achei tão legal que eu falei: amanhã a mensagem é aprender humildemente. Falei: então isso aqui tem tudo a ver. Meus irmãos, nós passamos por situações, todos nós passamos, difíceis, complicadas. Você conhece a sua história, né? Melhor do que ninguém, sabe do que você viveu, o que você sofreu, as adversidades que você passou. E você tem 2 escolhas. Você pode fugir e adotar um estilo de vida Hakuna Matata, né? Esquece os problemas, esquece essas pessoas. Eu não quero mais me relacionar com elas, eu não quero voltar para o passado. Ou você pode aprender com o passado e enfrentar o passado e resolver seus problemas. E amar completamente tem a ver com isso. Nós falamos muito isso na semana passada sobre perdão, resolver os problemas. Lembram disso? Resolver os problemas com as pessoas, não deixar essas arestas. Como é que você vai ser lembrado quando você partir? Nós só temos um traço para viver. Na primeira mensagem nós falamos, temos uma data de nascimento e uma data de falecimento. Você não escolheu a data que você ia nascer e não vai escolher a data que você vai morrer. A única coisa que está ao seu alcance
Obrigado, minha irmã. A única coisa que está ao seu alcance é o tracinho. O que você está fazendo com o seu tracinho? Vale a pena o que você está vivendo, esse tracinho que você está vivendo? Qual é o legado você vai deixar? E para ilustrar isso por meio da palavra, eu quero olhar com você uma mulher que, ao meu ver, entendeu bem essa perspectiva. Esse estilo de vida de uma identidade de alguém que entendeu quem é. E essa mulher se chama Maria. Então nós vamos ler um pouquinho sobre a história dela. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas no capítulo 10. Eu trouxe 3 episódios da vida dessa mulher chamada Maria de Betânia. Uma mulher cuja família era muito amiga de Jesus. Eles moravam num povoado em Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. E toda vez que Jesus, que passou boa parte da vida na Galiléia, descia para Jerusalém em função das festas, ele passava lá em Betânia e ficava na casa dessas irmãs e de Lázaro, que ele amava tanto. A Bíblia cita isso várias vezes, que Jesus amava cada um desses integrantes dessa família, Lázaro, Marta e Maria. Olha só o que diz em Lucas 10, a partir do verso 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós aprendemos algo valioso aqui com Maria. Maria sabia da sua identidade, quem ela era e quem o Senhor Jesus era. E é por isso que quando Jesus estava na casa dela, ela só tinha algo a fazer: ficar aos pés de Jesus. Marta, como diz o texto, a sua irmã, provavelmente a mais velha, o texto sempre cita os mais velhos, então dizia Marta, Maria e Lázaro. Marta provavelmente era a irmã mais velha, corria de um lado para o outro para servir, fazendo a comida, para preparar algo para Jesus. E quando vê a irmã Maria ali aos pés de Jesus, desfrutando da presença de Jesus, ela fica brava. Ela diz: Jesus, dá uma bronca na Maria, fala para ela vir me ajudar, porque não é justo, eu estou fazendo tudo sozinha e ela só fica aí. E Jesus dá uma repreensão para Marta: Marta, Marta, você está muito ocupada, você está muito ansiosa, você está muito preocupada, agitada. Maria escolheu a melhor parte e não vai ser tirada dela. Ela escolheu a boa parte, ela escolheu o mais importante, e você deveria fazer também a mesma coisa. Meus irmãos, nós aprendemos uma lição aqui. Essa é a primeira lição que eu quero trazer de alguém que precisa aprender humildemente a partir dessa nova identidade, a valorizar o mais importante. Nós precisamos aprender humildemente a valorizar aquilo que é mais importante. Na mensagem passada nós falamos sobre familiares, pessoas queridas, pessoas que estão caminhando conosco. Precisamos reconhecer que tantas vezes nós não fazemos isso. Precisamos reconhecer que tantas vezes nós estamos como Marta, agitados de um lado para o outro, confusos nos nossos afazeres, e nós não paramos para nos relacionar com Jesus. Nós não paramos para desfrutar da presença do Criador, para entender que se Ele é o Criador do universo, e eu sou filho, se você é filha, Ele está cuidando de tudo, e você pode descansar. Aliás, a mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, você pode ler ali no início do Evangelho segundo Mateus, Jesus falando o tempo inteiro: não andeis ansiosos, não andeis preocupados, eu estou cuidando de você. Como o Bruno falou aqui, né? Coloque em primeiro lugar o reino dele, a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos aprender humildemente a valorizar a presença do Criador e descansar nessa presença. Há uma ilustração que nos ajuda a entender isso. A ilustração de uma criança que vê o pai viajar e ficar alguns dias fora de casa. E quando esse pai retorna, essa criança pula no colo dele e diz: pai, que saudade que eu estava do Senhor. Que bom que o Senhor voltou, eu estava com muita saudade. Vem brincar comigo.
brinca comigo de Lego, brinca comigo de carrinho, brinca comigo. E o pai sentava e brincava com ele. O pai viajava de novo, e quando ele retornava, o filho pulava no colo dele quando ele voltava, e dizia a mesma coisa: pai, que saudade que eu estava do senhor, que prazer, que bom que você voltou, vamos brincar junto, vem cá. E ele com aquela alegria recepcionava o pai. E um dia o filho pede para o pai assim: pai, meus amiguinhos têm um videogame, você não poderia trazer na próxima viagem um videogame para mim? E o pai viajou, e no outro retorno ele volta com uma caixa de videogame, e o filho pula no colo do pai, agradecido: pai, que bom que o senhor voltou, obrigado por esse presente, eu queria muito esse videogame. E o pai viaja novamente, e quando ele retorna, ele entra na garagem, mas ele não ouve nenhum som. O filho não vai procurar o pai, e ele acha estranho aquilo. Ele desce do carro e pergunta para a esposa: onde que está o nosso filho? Está jogando videogame. E aí a esposa diz: seu pai chegou, menino, legal. Legal. E jogando videogame, e esqueceu da presença do pai. Isso ilustra muito eu e você, sim ou não? Quantas vezes nós nos achegamos a Deus e desfrutamos da presença dEle e pedimos uma bênção: Senhor, me dá filhos, por favor me dê filhos. Aí quando o Senhor dá filhos, a gente diz: Senhor, está corrido demais agora com os filhos, desculpa, agora eu não posso mais. Senhor, eu queria tanto uma chácara para eu passar o final de semana, e o Senhor dá uma chácara, olha que bênção. Senhor, desculpa, agora eu não tenho mais tempo para fazer mais nada. Senhor, me dá uma casa, deixa eu fazer uma faculdade, me dá um trabalho melhor, me dá uma moto. Enfim, e aí você pode pensar em vários presentes, né? E a gente se esquece da presença dEle. Estamos ocupados demais com as coisas boas que Ele mesmo nos deu, e nós perdemos a perspectiva de quem nós somos e de quem Ele é. Mas há um problema nisso, meus irmãos. Jesus conta uma parábola. Nós que estamos lendo os evangelhos aí, né? Nós vimos essa semana uma das parábolas de Jesus da grande ceia, onde Jesus chama os convidados, e um convidado diz: olha, não posso ir nessa ceia, porque eu acabei de comprar 5 juntas de boi e eu preciso experimentá-las. Ou seja, eu comprei um trator melhor e eu preciso testar esse trator. E o outro diz: olha, diz para o seu senhor aí que eu não posso ir porque eu acabei de me casar, e sabe como é que é, agora eu não posso mais. E o outro diz: olha, eu não vou poder porque eu comprei um terreno e agora eu preciso ir lá visitar e eu não posso, diz que eu não vou. O Senhor fica muito irado nessa parábola com essa rejeição desses convites, porque eram coisas boas. Comprar um terreno não é pecado, casar não é pecado, e comprar um trator ou um maquinário para produzir mais não é pecado. Agora, quando essas coisas ocupam um lugar que é de Deus, quando isso nos deixa como Marta, ocupada de um lado para o outro, e a gente não consegue desfrutar da presença do Criador e valorizar aquilo que é mais importante, há um problema aí, meus irmãos. Se amar é o nosso maior chamado e servir é a maior ilustração do amor, por que nós muitas vezes não servimos? Porque estamos ocupados demais. Porque nós muitas vezes temos um ministério, temos algo a fazer na igreja, fora da igreja, talvez numa ONG, num trabalho voluntário, algo que você pode fazer com os seus dons, com os seus talentos, ou com seus recursos, eu não sei, mas talvez você esteja ocupado demais. Toma cuidado, meus irmãos, se lembre da sua identidade, de quem você é e daquilo que você foi criado para ser e fazer. Quero ler um outro texto com você. Abra agora, por favor, em João, Evangelho de João. A gente vai ler o capítulo 11 e depois o 12, ok? Mas eu vou indicar os versículos que estão aqui na frente também. Agora uma outra história de Maria, é a mesma Maria, tá bom? João 11, 1, 3 e 6. A gente vai ler pulando, ok? Mas você pode acompanhar aqui na frente também. Evangelho de João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora para o 17, ok?
ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, estou no 28 agora, ok? Pulei para o 28. O mestre está aqui e está chamando você, Maria. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui mais uma cena com essa mesma Maria. A mesma Maria que ficou aos pés de Jesus e nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos estar aos pés de Jesus, passar tempo com o Criador, entendendo a nossa identidade. Aqui nós vemos que Lázaro estava doente, vão chamar Jesus. Jesus estava a uma distância de 1 dia de viagem, então eles mandam chamar Jesus e Jesus não vai. Ele fica mais 2 dias onde ele estava, demora mais um tempo para chegar, depois de 4 dias, quando ele chega, Lázaro já estava morto, havia 4 dias. E o texto diz, nós não lemos, mas depois você pode ler com calma, que Marta sai ao encontro de Jesus e talvez desesperada ali, chorando muito, o texto deixa isso claro, que existia uma grande comoção ali, as pessoas estavam ali visitando aquela família muito querida, e muito choro, muito pranto, inclusive Jesus depois chora, Jesus fica realmente contrito, né, com aquela situação toda. Mas Marta começa a argumentar com Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, eu vou ressuscitar ele, e Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar quando o Senhor voltar no último dia. E Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E ela diz, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. E ela volta e chama Maria, e Maria tem uma outra reação. Ela chega diante de Jesus não para ficar questionando ou dando sugestões, ela se prostra, o texto diz, aos pés de Jesus. E ela diz a mesma coisa, mas eu penso que num outro tom. Ela ali prostrada diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e nada mais. Jesus não fala para ela que ele era a ressurreição e a vida, Jesus não repete para ela que ele iria ressuscitar Lázaro. É como se Maria ali soubesse de fato quem era que estava diante dela, era o próprio Deus, e a vontade dele é soberana, e ela se prostra, sabendo, se ele estivesse, talvez ele não teria morrido, mas o mais importante é que a presença dele estava ali, a vontade dele é soberana, e ela estava descansando. E aqui é algo que nós precisamos aprender também, diante de um Deus tão poderoso, queridos, diante de um Deus tão grande, nós precisamos aprender humildemente a descansar na presença dele, a descansar na presença de Jesus. Nós conhecemos essa história. Depois que Maria se prostra, Jesus pergunta, onde está o morto? E eles dizem, já está cheirando mal, nem mexe com isso, Jesus. E ele chama Lázaro para fora, manda tirar a pedra e chama Lázaro para fora, e aquele homem é ressuscitado. E eles veem um grande milagre, e aquela mulher testemunha algo sobrenatural, algo poderoso. Mas se Jesus ressuscitasse ou não, ela estava ali prostrada, sabendo que ele tem o domínio de todas as coisas. Eu mostrei para vocês o tamanho do universo, para a gente perceber, meus irmãos, que nós estamos nas melhores mãos possíveis. Nós estamos nas mãos do dono de tudo, poderoso, maravilhoso, que nos ama. Nós não precisamos andar tão ansiosos quanto estamos andando, tão preocupados quanto estamos, chorar tudo quanto estamos chorando, nos debater tanto quanto estamos nos debatendo. Eu sei que há muitas enfermidades da alma decorrentes desses problemas e precisam ser tratadas com seriedade, meus irmãos. Com certeza, procure tratamento, procure terapia. Isso é importante, nós realmente recomendamos essas coisas, mas nós precisamos entender que tantas vezes nós temos disfunções porque nós perdemos a perspectiva de quem nós somos e de quem Ele é. Porque se nós entendemos quem Ele é, querido, mesmo que nós passemos pelas situações mais difíceis, de perda, de dificuldade, de provação, nós podemos descansar na presença dEle. Ele tem a última palavra. O médico não tem a última palavra, o diagnóstico não tem a última palavra, Ele tem a última palavra. E nós precisamos descansar. Agora, quantos de nós nem tempo de ir na igreja temos, de servir, de viver apaixonadamente, com um propósito, numa dimensão que nos motiva a cada dia?
porque perdemos a sensatez diante de tanta preocupação, diante de um coração tão palpitante, né? Tão acelerado que nós vivemos. E por último, meus irmãos, capítulo 12, lê comigo aí, por favor, os 3 primeiros, está aqui na frente também, caso você queira acompanhar. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, mais uma vez está ela ali servindo, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e o enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Está aqui Maria de novo, nos ensinando algo poderoso. Jesus está ali, momentos antes, dias antes de ser morto, né, crucificado, e depois, antes de ressuscitar também. Ele estava ali 6 dias antes, ceando naquela casa, com aquela família, Marta servindo, Lázaro estava ali, mas Maria tinha um lugar diferente, que era prostrada, que era aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. E ela faz algo que escandalizou ali. O texto vai dizer mais para frente que Judas, que era o tesoureiro do grupo, ele fica escandalizado, porque dizem que era um frasco de 300 ml mais ou menos de perfume, e custava aproximadamente 15 mil reais, mais ou menos 15 mil reais. Então Judas, ele olha e fala: puxa, esse dinheiro serviria para ajudar os pobres, para fazer uma coisa, por que ela está derramando isso aos pés de Jesus? E se você for ler depois, você vai perceber que Jesus elogia aquela mulher. Ele elogia o exemplo de Maria e diz que esse exemplo seria lembrado, porque ela ungiu Jesus antes da sua morte. Ele recebe aquela adoração, ele recebe a atitude de Maria, que é uma atitude de gratidão. E essa é uma outra postura que nós precisamos ter, meus irmãos: aprender humildemente a expressar a nossa gratidão. O que é 15 mil reais? Dependendo da sua perspectiva, você vai dizer: é muito dinheiro. Mas se fosse a vida da sua esposa ou do seu filho, dissesse um ladrão, sei lá, um sequestrador, dissesse: me dá 15 mil reais, senão eu mato seu filho. O que é 15 mil reais? Eu dou um jeito, toma 15 mil reais, pelo amor de Deus, devolve meu filho. O que é 15 mil reais diante de algo que nós valorizamos? Não é algo tão importante, tão caro, se é algo que nós não consideramos tanto. Por isso, tantas vezes nós olhamos a oferta dessa mulher e dizemos: é louca, poderia ter feito tanta coisa com esse dinheiro. Mas ela ungiu Jesus, ela foi uma atitude de gratidão. Se nós tivéssemos 15 dias para viver, meus irmãos, quem você poderia demonstrar gratidão? Por que você não faz isso agora? Por que você não faz isso hoje? Por que você não dá uma oferta, um presente, e abençoa algumas pessoas que caminham com você, que influenciam você, seus pais que cuidaram de você, pessoas que estão caminhando contigo, e expressa isso, a sua gratidão. Nós precisamos aprender humildemente a sermos gratos, a valorizar o mais importante, a descansar na presença de Jesus, a entender que nós somos um grãozinho, menos que um grãozinho, né, na imensidão do universo. Não somos nada, se formos analisar por esse ângulo, mas Ele nos amou, Ele nos comprou, somos dele. E agora cada respiro que eu dou, que você dá, que seja uma oferta a Ele, de gratidão a Ele, uma expressão de amor que é expressa por meio do serviço. Quando nós estamos correndo atrás de coisas urgentes e no fundo sem importância, gastando horas talvez tá para começar o Big Brother aí, né? Toma cuidado, querido. Chega a ser um desrespeito, né? A gente investiu o nosso tempo tão caro, comprado com coisas tão fúteis, não é verdade? E gastarmos a nossa vida sem relevância e sem profundidade. Vamos finalizar, fazer um fechamento aqui daquilo que a gente viu hoje, ok? Primeira coisa, você tem valorizado o que é mais importante? Você tem sido mais parecido com Marta
ou com Maria? Você está acelerado de um lado para o outro, ou você tem conseguido valorizar a presença do Criador? O que você precisa fazer para corrigir essa postura? Em segundo lugar, você conhece a sua verdadeira identidade? Você está precisando tomar uma cajadada na cabeça? Quem é você, meu irmão? Quem é você? Você consegue descansar na presença do Criador? Você consegue entender que a nossa vida precisa ser rendida e investida aos pés do Criador, porque nós somos comprados por Ele. É interessante, eu vou voltar rapidinho aqui no filme do Rei Leão, porque quando ele percebe quem ele é convidado a voltar para o reino. Volta, porque o Scar está tudo morto lá. Vem salvar. Então ele decide ir para servir. Ele não decide ir para ser o rei, o cara, não, para servir. Porque liderar é serviço, é servir. E ele resolve voltar para a identidade. A nossa identidade é essa, irmão: servir, amar, nos entregar. Quando você retém isso, você morre. Você não vive. É por isso que Jesus falou: se você quiser encontrar a sua vida, você tem que perder ela. Quando você perder a sua vida, aí você vai encontrar ela. Porque é para isso que nós nascemos, para dedicar. Porque o nosso Criador tem um projeto, e nós estamos envolvidos nesse projeto. E a nossa vida precisa ser gasta nisso. Essa é a nossa identidade. Tudo que a gente faz ao contrário disso vai nos levar para a frustração. Como você poderia expressar sua gratidão a Deus e às pessoas especiais em sua vida? Será que você tem sido uma pessoa grata? Quando você se coloca diante de Deus, será que você tem um vaso de nardo puro para quebrar? Quando você coloca diante de Deus, que deu a sua vida por você, diante de Jesus, que, sendo inocente, morreu a sua morte, qual é a sua expressão de gratidão? Você tem um vaso, um frasco de nardo puro para entregar às pessoas ao seu redor? Que nós possamos aprender humildemente, amém, meus irmãos? Não espere um diagnóstico fatal. Você não sabe o seu último dia, eu também não sei o meu. Mas que a gente tenha uma vida sem arrependimento, amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos meditar um pouco sobre isso que nós falamos. Eu sei que eu falei bastante, mas o que Deus falou com você, querido? Qual parte chamou mais a sua atenção? Talvez você esteja vivendo uma filosofia: deixa a vida levar. Esquece dos problemas, esquece das pessoas que feriram, esquece das pessoas que magoaram. É o momento de voltar, querido, de lembrar da nossa identidade, quem nós somos. Somos sarados, comprados por preço de sangue, e como filhos de Deus, filhos do Altíssimo, agora nós entendemos quem nós somos, quem Ele é, e podemos viver uma vida descansando na presença dEle. Faça a sua oração: Senhor, me ajuda a ser como Maria, a descansar no seu poder, a crer na tua autoridade, a parar de ficar correndo de um lado para o outro e desfrutar da tua presença todos os dias aos teus pés, a quebrar um vaso de nardo puro e manifestar a minha gratidão ao Senhor. Convido você a colocar diante do Senhor, a confessar áreas da sua vida que estão envergonhando o Senhor. Não é para você estar nesse lugar, não é para você fazer o que você tem feito. É tempo de arrependimento, de conserto e restauração. Vamos orar em nome de Jesus.